Olá, sejam todos bem-vindos ao Prazer Sem Limites. A sua vida sexual jamais será a mesma. É um livro e é um curso, um programa de transformação pessoal para que você possa aplicar o conhecimento da programação neurolinguística, tanto na teoria, mas sobretudo na prática, para que você tenha uma vida sexual mais satisfatória. E hoje nós vamos falar sobre crenças, né? Na verdade, eu quis logo começar esse projeto com um trabalho sobre crenças limitantes. A gente tem que examinar o que que a gente está acreditando que ainda está atrapalhando a nossa vida sexual. Lembrando sempre que eu sempre recomendo que todo mundo que sinta alguma coisa passe sempre pelo médico, pelo profissional de saúde, endócrino, o especialista, seja o ginecologista, o obstetra, no caso de mulheres grávidas, da urologista. Então, a pessoa que vai cuidar de você, de toda essa parte que envolve a sexualidade, principalmente o endócrino, é uma coisa muito importante aí para você ver se não tem alguma disfunção na sua saúde, e porque tudo que acontece com o corpo acaba impactando a vida sexual. Mas a gente está pressupondo aqui que isso está coberto, então nós vamos trabalhar das questões emocionais, porque não tem sentido só trabalhar questões emocionais se tem alguma coisa fisiológica que precisa ser coberta. Isso é muito importante, que você tenha certeza que não existe nenhuma pendência, nenhuma questão aí no lado fisiológico, para não achar que tudo é emocional, que tudo é história, aprendizagem. Muita coisa é, na verdade. E às vezes tem as duas coisas juntas. Você tem o físico, o fisiológico junto com o emocional, e aí as duas coisas precisam ser trabalhadas. Mas vamos começar aqui. Eu vou compartilhar com vocês esse trabalho bem interessante, que eu gosto bastante, que é o trabalho desenvolvido por Robert Dilts. Na verdade, um dos grandes nomes da programação neurolinguística é Robert Dilts. Robert Dilts, ele ficou muito famoso no mundo inteiro falando sobre crenças. Ele é, teve inclusive o apoio dos fundadores da programação neurolinguística para ir fundo nesse tema, nessa questão das crenças. Então, a gente vai falar sobre superar crenças limitantes para o despertar do prazer e da autoconfiança. Ou seja, o que que são crenças limitantes e o que que são crenças capacitadoras? Nós vamos ver tudo isso, que a gente vai viver e a gente vai buscar coisas que são importantes. E nesse processo de buscar coisas que são importantes, nós temos experiências. E essas experiências nos faz concluir que uma coisa boa não é boa, vale a pena, não vale a pena, é interessante, não é interessante. E aí a gente tem as crenças, né? As crenças são justamente essas conclusões, esses posicionamentos, essas explicações que não são só racionais, uma parte é racional e a outra parte envolve emoções, sentimentos associados, ancorados, agregados a tudo isso como um todo. Mas o que acontece é que muitas vezes essas crenças, na maioria das vezes, acontecem de forma inconsciente, a pessoa não sequer se dá conta de que existe um conjunto de crenças ou grandes crenças regendo, determinando literalmente como você está vivendo a sua vida. Ou seja, tem pessoas que até querem mudar, querem superar coisas, mas esbarram em crenças limitantes. Nós vamos ver um pouco mais sobre tudo isso, vamos discutir. Na verdade, ao longo de todo o trabalho, volta e meia, nós vamos estar falando de crenças porque valores e crenças realmente são a base de muitas coisas que nós vivemos. Então, as crenças limitantes sobre sexualidade têm um impacto profundo nas nossas vidas, afetando a maneira como nós experimentamos o prazer e a intimidade. Muitas vezes nós carregamos convicções negativas formadas ao longo dos anos, seja por experiências passadas, influências culturais ou educação repressiva. Essas crenças podem nos fazer acreditar que o prazer não é acessível, que nós não merecemos a felicidade sexual. Então, crenças positivas, capacitadoras, são aquelas que nos capacitam para coisas boas. E crenças limitantes são aquelas que nos limitam, elas nos trazem limitações. Então, ao invés de você fluir em alguma coisa, ficar bem em relação a alguma coisa, você se sente limitado, limitada em relação a alguma coisa.
A programação neurolinguística, PNL, oferece uma maneira de reprogramar essas crenças, substituindo-as por narrativas que possibilitam uma vida sexual mais saudável e gratificante. Nós vamos agora explorar como identificar e transformar essas crenças limitantes para despertar o prazer e a autoconfiança. Então, eu sempre trago histórias com base em casos que eu atendi e vi. Lucas e Lena, né, casados há quase 10 anos, enfrentavam dificuldades em sua intimidade sexual. Lucas acreditava que nunca poderia satisfazer Lena, enquanto Lena se sentia indesejável após dar à luz. Essas crenças criaram barreiras invisíveis que afetavam suas tentativas de reconexão sexual. Ao participar de sessões de PNL, o casal percebeu que a verdadeira barreira para sua intimidade estava nas crenças que haviam internalizado. O processo de reprogramação mental foi transformador, permitindo que eles reconquistassem não apenas o prazer sexual, mas também a confiança e o respeito mútuos. Então, eles identificaram as crenças, fizeram sessões de PNL, passaram por transformações e isso levou a um processo de reconexão. Então, nossas crenças são formadas a partir de nossas experiências e valores. Quando vivenciamos situações, sejam positivas ou negativas, nós tentamos dar sentido a elas, criando crenças que podem ser saudáveis, negativas ou limitantes. Essas crenças têm um impacto significativo em nossa vida sexual. Crenças impactam a vida. Crenças que envolvem a sexualidade impactam a vida sexual. Então, uma crença saudável sobre sexualidade reconhece a naturalidade e o direito de vivê-la de forma plena e respeitosa. Por outro lado, uma crença limitante pode fazer com que a pessoa veja sua sexualidade como algo perigoso ou inadequado, levando à repressão de desejos e evitando a exploração dessa parte importante de si. Então, crença saudável, minha sexualidade é natural, eu posso vivê-la de forma plena e respeitosa, expressando meus desejos em sintonia com meu corpo, emoções e valores. Crença limitante. Minha sexualidade é perigosa e expressá-la pode trazer julgamentos ou consequências negativas. É melhor reprimir os meus desejos. Então, esses são exemplos. Estão vendo a diferença? Uma capacita, busca capacidades em nós para alguma coisa. E a outra limita as capacidades que nós temos, restringe as possibilidades que nós temos. Então, tem três tipos de crenças limitantes, na verdade, não só na sexualidade. Crenças limitantes têm três tipos e elas aparecem também na sexualidade. Primeiro é a crença na desesperança. É a crença de que, no caso da sexualidade, né, que o prazer desejado ou a intimidade simplesmente não é possível. Por exemplo, não importa o que eu faça, nunca vou sentir o prazer que eu desejo. Ou seja, algo que eu quero não é possível para ninguém. Desamparo, a crença de que o prazer é possível para os outros, mas não para si. Por exemplo, eu não sou capaz de satisfazer meu parceiro. Outras pessoas são, eu não sou capaz. E você tem a inutilidade, que é a crença de que não se merece o prazer ou a satisfação sexual. Por exemplo, eu não mereço ser feliz sexualmente. Sei lá, porque eu sofri um abuso na infância, ou porque eu fiz alguma coisa no passado que eu não deveria ter feito, então eu não mereço. Né? E o não merecimento nem sempre vem falado assim, eu não mereço. Às vezes vem assim do tipo, isso não é para mim. Ah, isso não é para mim, não. Isso acho que é para outros, não para mim. Né? Mas você vê que tem uma questão de merecimento, porque a pessoa, quando ela deseja alguma coisa, ela merece. Ela tem um senso de merecer, por isso ela deseja. E quando a pessoa ela não se sente nem desejando, passa por uma questão, muitas vezes, dessa história do merecimento também. Então, essas crenças criam barreiras invisíveis que mantêm a pessoa presa em ciclos de frustração e insatisfação sexual. Então, como as crenças limitantes se formam, negativas ou limitantes, né? Então, essas crenças limitantes ou negativas sobre sexualidade não surgem do nada. Elas são formadas ao longo do tempo, baseadas em experiências passadas, traumas, influências culturais ou educação recebida. Por exemplo, alguém que cresceu em um ambiente onde sexualidade era tratada como tabu pode desenvolver a crença de que o sexo é algo sujo ou errado. Outra maneira pela qual as crenças limitantes se formam é pela falta de respostas adequadas a questões fundamentais. Né? O Dilts traz muito isso, né? Que muitas vezes crenças limitantes vêm quando a pessoa está em busca de
respostas e elas não sabem como lidar com as coisas que estão acontecendo. E o fato delas se perceberem não conseguindo lidar com aquilo pode trazer crenças limitantes, formar crenças limitantes. Então, quando uma pessoa não sabe como alcançar um objetivo sexual, não sabe como usufruir do encontro íntimo sexual para sentir prazer, ela pode começar a acreditar que isso é impossível. Essas crenças, uma vez formadas, elas são reforçadas por ciclos de pensamento negativo. Então, você tem experiências passadas, vivências negativas ou traumáticas relacionadas à sexualidade, influências culturais, normas sociais e culturais que reprimem ou estigmatizam a expressão sexual, a educação repressiva, falta de informação ou educação sexual inadequada e a falta de respostas, a incapacidade de encontrar soluções para questões sexuais que são importantes. Então, vamos falar de uma outra coisa que é a intenção positiva, né? A programação neurolinguística, que é a base de pensamento, é a filosofia psicológica por trás de como nós estamos pensando aqui nessas situações e buscando maneiras de resolver tudo isso. Ela tem crenças, a programação neurolinguística, ou seja, crenças de como nós somos, de como nós funcionamos. Uma dessas crenças da programação neurolinguística é que por trás de qualquer comportamento existe uma intenção ou algumas intenções positivas. O que que significa isso, né? Ah, André, então quer dizer que a pessoa que mata outra pessoa tem algo positivo dentro dela querendo fazer isso? Não é que isso seja positivo, mas a pessoa ela está dando vazão a alguma coisa que naquele contexto, naquele momento, parece importante para ela, mesmo que às vezes faça uma desgraça ao redor e afete outras pessoas. Então, por trás de crenças limitantes, existe uma parte da pessoa que pensa que ao manter as coisas daquele jeito, está trazendo algo importante para a pessoa. Por exemplo, a pessoa que muitas vezes ela se torna uma pessoa promíscua sexualmente dentro de alguns contextos, onde ela tem compulsões na área da sexualidade. É como se ela não só quisesse viver a sexualidade, mas ela se sentisse compelida, às vezes, a sempre, todo dia, quase sempre, o máximo possível. E é como se fosse uma compulsão, igual a compulsão alimentar, etc. e tal. Então, muitas vezes você pergunta o que é que essa parte sua está tentando fazer por você através desse comportamento sexual compulsivo. Aí a pessoa pode responder algo do tipo: ela quer me dar prazer, ela quer que eu me sinta desejada, ela quer que eu me sinta que eu sou capaz, que eu dou conta. Então, tem várias intenções positivas aí por trás de um comportamento que pode até estar trazendo consequências ruins para a pessoa. Então, a gente precisa entender por trás de qualquer coisa quais são as intenções positivas, porque a gente tem que separar o que a pessoa está fazendo da intenção positiva. Porque a intenção positiva, ela é positiva. Existe um desejo lá no fundo de uma parte da pessoa de fazer algo relevante e importante para aquela pessoa no sistema de valores dela. Só que pela vivência, pelas experiências, lembra que eu falei no início? A pessoa lá aprendeu, por exemplo, um mecanismo compulsivo sexual para poder satisfazer a necessidade de receber feedback, elogio, para se sentir capaz. Então, eu tenho que fazer sempre para ficar me reforçando isso toda hora. Tudo isso é aprendizagem. Então, há objetivos por trás, intenções que são positivas, e tem uma aprendizagem que aconteceu, que é como a pessoa, ao longo do tempo, ela foi atrás desses objetivos importantes. Então, crenças são formas que você desenvolveu, como eu disse lá no início, e conclusões e aprendizagens que você formou e desenvolveu para lidar com valores que são importantes, com coisas importantes e significativas. Então, por trás de qualquer coisa problemática que as pessoas estão mantendo, se elas estão mantendo alguma coisa, mesmo que incomode, porque a gente diz assim: você não vê que isso te faz mal? Você não vê que fumar está te fazendo mal? Você não vê que o excesso de bebida tá acabando com o seu fígado? Mas tem uma parte da pessoa que aprendeu a sentir prazer, que aprendeu a relaxar e descontrair dessa forma. Então, enquanto a pessoa não desvincular essas necessidades de relaxar, descontrair, daquilo que ela aprendeu, ela vai sempre ficar fazendo aquilo que ela aprendeu para poder dar conta dessas coisas que são importantes. Então, um dos nossos trabalhos aqui é identificar aquilo que não está bom sexualmente, no caso aqui agora, as crenças limitantes, depois vão aparecer outras coisas,
As crenças limitantes, o que que essa parte minha que mantém essa crença limitante pensa que está fazendo por mim através disso? Então, embora possa parecer contraintuitivo, muitas crenças limitantes surgem de uma intenção positiva. Elas podem ter sido criadas como uma forma de autoproteção. Por exemplo, a crença não é seguro expressar meus desejos sexuais. Pode ter sido originada em um contexto em que expressar esses desejos realmente trazia vergonha ou rejeição. Ali era vergonhoso e a pessoa podia ser punida, mas ela está levando isso para o resto da vida. Então ela está hoje num outro lugar, num outro contexto, mas ela continua repetindo essa crença, embora não seja necessário racionalmente mais. Então, para transformar essas crenças, é essencial identificar a intenção positiva por trás delas e encontrar maneiras mais saudáveis e eficazes de atingir essa intenção. Então, uma pergunta útil para descobrir a intenção positiva é: o que essa parte interna minha, que produz essa crença, quer me comunicar de mais importante através da crença? É uma pergunta que ela não é muito objetiva, ela é mais intuitiva, ela é autorreflexiva. É uma coisa para você ir pensando e respondendo, mas é fundamental, porque tem uma parte sua que, ao manter algo, mesmo que não seja bom, como uma crença limitante, essa parte pensa que está dando uma coisa importante e positiva para você. Então, a crença limitante: não posso expressar meus desejos porque vou ser rejeitado. Intenção positiva: proteção contra rejeição e dor emocional. Ou seja, tem uma parte que quer que a pessoa garanta que ela vai ficar protegida. E isso é bom ser protegido. Mas só que não precisa travar por causa disso, que é o que foi aprendido. Nova crença: eu posso expressar meus desejos de forma segura e ainda ser aceito para ser trabalhada. E para Dilts, que é uma figura importante, né, que fez todo esse trabalho de crenças na PNL, que deu o chute que começou tudo isso, ele cunhou o termo vírus do pensamento, que na verdade tem uma influência lá no Milton Erickson, que também foi professor dele, para descrever crenças limitantes que atuam como profecias autorrealizáveis. Ah, olha que coisa interessante, né? Essas crenças são como se fossem profecias. Enquanto você não reflete sobre as suas crenças, seus valores e as crenças, porque muito se fala sobre valor, né, nessa área do desenvolvimento pessoal, seus valores, mas quem está regendo mesmo são as crenças. Porque quando você fala amor, todo mundo diz: ah, eu tenho amor, é família, família é importante para mim. Mas como? Amor, família são. O que você acredita, as crenças sobre esses valores é que está regendo como você está vivendo a sua vida mesmo. Então, essas crenças, uma vez estabelecidas, tornam-se tão fortes que a pessoa começa a agir de forma a garantir que elas se confirmem. Aquilo está tão dentro da pessoa que tudo inconscientemente e conscientemente, muitas vezes, é direcionado para que a pessoa realmente vá para aquele lugar, que é o que a crença está dizendo como as coisas têm que ser. Então, por exemplo, alguém que acredita: eu nunca serei capaz de satisfazer meu parceiro, pode inconscientemente sabotar seus esforços agindo de forma ansiosa ou desconfortável, o que, por sua vez, pode minar sua conexão íntima. Esse vírus do pensamento, Esses vírus do pensamento são particularmente destrutivos porque parecem intransponíveis e criam bloqueios mentais que impedem qualquer tentativa de ser bem-sucedida. Então, você tem uma crença limitante, você tem um comportamento sabotador, que na verdade é o que você aprendeu, e ele parece que confirma a crença, né? Os resultados negativos reforçam a crença original e você fica num ciclo repetitivo. O processo se repete, fortalecendo ainda mais a crença limitante, né? Então, é muito importante a gente se dar conta disso. Eu já falei para vocês em outros cursos, não sei acho que nesse ainda não, é que eu não acredito em autossabotagem. Para mim, eu não acho que tem uma parte sua dizendo assim: vou te sabotar. Não acredito. Eu acho que, na verdade, estudando PNL, eu vejo a autossabotagem como um programa que está te trazendo consequências que você não quer. Ele está forte, está muito bem instalado em você. E você já descobriu que algo melhor deveria ocupar aquele lugar. Tipo, ao invés de eu me travar sexualmente, eu devia fluir. Essa é a nova crença, mas ela ainda é fraca. A outra crença antiga: eu não sou capaz, ela é muito forte, ela está muito bem instalada. Então, quando você fica tentando fluir sexualmente, que é a nova crença, você esbarra num outro programa que está muito bem instalado dentro do seu sistema. E isso dá uma sensação de sabotagem, como se uma parte sua estivesse sabotando. Na verdade, é aquele programa mais forte, mais bem instalado no seu sistema, vamos dizer assim, metaforicamente, é que está predominando
e está sendo mais forte do que o novo programa que você quer que ele ocupe o lugar, mas ele ainda não tem a força, ainda não está ecologicamente instalado no seu sistema para que a coisa aconteça. Então, a solução é a gente conhecer tudo isso e estar sempre trabalhando nessas questões aí o tempo todo. Então, como é que a gente vai trabalhar com essa questão de crenças limitantes, né? Nós vamos identificar primeiro as crenças limitantes. O primeiro passo para superar crenças limitantes é reconhecê-las. Então, eu quero que agora ou depois você pode ir parando e escrevendo ou assistir a aula aqui depois voltar. Eu acho que é melhor você parar e ir escrevendo. A gente não tem pressa aqui. Não tenha pressa. Pare, anote, escreva as coisas, depois dá play de novo e você continua com o vídeo. Então, vamos nos perguntar: quais pensamentos sobre minha sexualidade estão me impedindo ainda, né, de experimentar o prazer? Escreva essas crenças em um pedaço de papel. Então, que tipo de crenças estão aparecendo aí para você? Quais pensamentos sobre a sua sexualidade estão te impedindo ainda de experimentar o prazer de viver a sexualidade fluida? Não procure entender tudo agora, apenas escreva, vai identificando. Que o entendimento vem desse trabalho contínuo, é um processo que foi pensado, desenhado, para você ir passando passo a passo e ir trabalhando todas essas etapas. Então você pode esbarrar, por exemplo, em crenças de autoimagem. Eu não sou atraente o suficiente para ser desejada, desejado. Ou merecimento, prazer é para os outros, não para mim. Ou então idade, eu sou muito velho para explorar minha sexualidade, eu sou muito novo para viver algo sério, duradouro. É incrível, né? Eu sou muito baixo, eu sou muito novo, eu sou muito gordo, eu sou muito magro. Meus seios são grandes demais, como diz o Bandler. Meus seios são pequenos demais, meu pênis é grande demais, meu pênis é pequeno demais. Né? Então, quem quiser encontrar problema, vai encontrar. Grande demais para quem? Pequeno demais para quem? Né? Capacidade, nunca serei bom, boa o suficiente na cama. Então, que tipo de crença está mais presente? Autoimagem, merecimento, idade, capacidade, tem várias outras aí possíveis. Então, ao listar, você começa a trazê-las à consciência, que é a primeira etapa. O primeiro passo para transformá-las. Primeiro, você tem que estar consciente de que elas existem. Então, etapa 2, questionamento de suas crenças. Uma vez identificadas as crenças limitantes, o próximo passo é questioná-las. Esse processo ajuda a enfraquecer o poder que essas crenças têm sobre você. Faça a si mesmo, as seguintes perguntas para cada uma das crenças identificadas. Veracidade. Isso realmente é verdade? Existe evidência concreta que suporte essa crença? Né? Muitas pessoas se dão conta que elas mantêm crenças e vivem sob o impacto de crenças, e elas nunca pararam para analisar se aquilo ali é verdadeiro, se realmente faz sentido. Origem, de onde veio essa crença? Quem ou que quem ou que experiência me faz acreditar nisso? Desafios. Há algum exemplo em minha vida onde essa crença foi desafiada ou provada falsa, ou seja, onde apesar de eu acreditar isso, eu fluí sexualmente e foi muito bom? Impacto. Como essa crença está me afetando? Ela me ajuda ou prejudica? Então, ao questionar suas crenças, você pode perceber que muitas delas não são baseadas em fatos, mas em suposições que foram reforçadas ao longo do tempo. Etapa 3, reenquadrando as crenças limitantes. Então, após identificar e questionar suas crenças limitantes, o próximo passo é reenquadrá-las. Reenquadrar é essencial porque permite que você veja a situação sob uma nova perspectiva, mais positiva e capacitadora, que é o que a gente deseja. Para cada crença limitante, tente criar uma nova versão que seja mais construtiva e alinhada com seus objetivos de uma vida sexual mais saudável. Por exemplo, eu não sou bom o suficiente para satisfazer o meu parceiro. Eu estou aprendendo mais sobre minhas preferências e as do meu parceiro, e isso me torna capaz de melhorar a nossa intimidade. Eu quero que você atente para isso que nós estamos fazendo aqui, que nós não estamos indo para o oposto. Né? O oposto à negação seria assim: eu não sou bom o suficiente para satisfazer meu parceiro. O oposto, que seria uma negação, seria: eu sou maravilhoso para satisfazer o meu parceiro. Não, quando você reenquadra, você preserva a consciência de que tem algo ali, mas você tem uma interpretação, uma visão mais construtiva sobre como lidar com aquilo. Então, eu não sou bom o suficiente para satisfazer meu parceiro. Eu estou aprendendo mais sobre minhas capacidades e as do meu parceiro, e isso me torna capaz de melhorar
a nossa intimidade. Notem que existe a consciência de que tem coisas a serem feitas e que estão sendo feitas e que estão sendo trabalhadas. Então, note que existe a consciência disso aí. Existe essa consciência. Sou muito velho para explorar a minha sexualidade. Então, se eu fosse negar, eu diria nada, não tem problema nenhum, nada disso. Então, minha experiência de vida, ou seja, da consciência de que o tempo passou, minha experiência de vida me permite explorar minha sexualidade com mais sabedoria e autoconhecimento. Então, eu dou ciência dos desafios e das questões presentes, mas eu escolho ver, ouvir, sentir, lidar com isso de outra maneira. Prazer sexual é egoísta. Meu prazer sexual é uma parte importante do meu bem-estar e pode enriquecer os meus relacionamentos. Então, são exemplos, né? O que eu quero atentar aqui é que você preserva a consciência de que algo está acontecendo, que existe um fator ali apontado, mas ao invés de você dizer algo taxativo, restritivo, limitante, você percebe essas coisas acontecendo dentro de uma possibilidade que leva à aprendizagem, crescimento, melhoria, desenvolvimento, ou alguma coisa assim. Etapa 4: transformando novas crenças em ação. Então, uma crença não tem poder real até que seja transformada em uma ação. Nessa etapa, é crucial que você comece a viver de acordo com suas novas crenças reenquadradas. Pergunte-se: o que eu posso fazer hoje para começar a viver de acordo com as minhas novas crenças? O que eu posso fazer hoje? Comunicação. Converse abertamente com a pessoa com quem você faz sexo, né, sobre suas necessidades e desejos. 2, exploração. Permita-se experimentar algo novo que antes parecia fora do alcance. 3, autocuidado. Pratique atividades que aumentem a sua autoestima e conexão com o seu corpo. O que você pode fazer para estar bem consigo? Como pode ser bom cuidar de você? Prazeroso, positivo. Educação: busque informações e recursos para expandir o seu conhecimento sobre sexualidade. Então, ao aplicar essas ações em sua vida diária, você fortalece as novas crenças e gradualmente enfraquece as crenças antigas. O poder da autorreflexão. A autorreflexão é uma ferramenta poderosa no processo de transformação de crenças limitantes. Dedique tempo regularmente para examinar os seus pensamentos e sentimentos sobre a sua sexualidade. Mantenha um diário onde você possa registrar suas experiências, insights e progressos. Então pergunte-se como minhas novas crenças, essas que você já está trabalhando, estão afetando minha vida sexual. Na medida em que você estabelece essas novas crenças e começa a ver as coisas através das lentes dessas crenças mais construtivas, mais positivas. Que mudanças positivas eu estou notando? Né? Quem procura acha. Se você perguntar quais são os problemas todos que eu tenho e quão muitos problemas que eu tenho, você vai achar problema, problema, problema. É claro que a gente precisa identificar desafios que podem ser mudados, mas é importante também procurar por soluções. Se você quer soluções, procure por soluções. Se você quer superar as coisas, procure por superação. Você vê meu ponto? Isso é de fundamental importância. Então, registro diário, análise do progresso, identificação de desafios e celebração das conquistas, como eu falei. Então, a importância da paciência no processo. Transformar crenças limitantes não é um processo muito rápido, embora com a PNL será muito mais rápido do que qualquer outra forma tradicional de terapia. É importante lembrar que essas crenças foram formadas ao longo de anos e podem levar tempo para serem completamente transformadas. A paciência é crucial nessa jornada de autodescoberta e mudança. Então, reconheça as crenças limitantes, comprometa-se com a mudança, enfrente as resistências e dúvidas ao questionar as crenças antigas, vá se dando conta das pequenas vitórias, vá construindo pequenas vitórias e mudanças positivas, vá notando, e integre novas crenças e experiências para uma sexualidade mais plena. O que é muito importante. Então, o papel da comunicação no relacionamento. A comunicação aberta e honesta com a pessoa com quem você faz sexo, que pode ser um parceiro, parceira ou não, é fundamental no processo de superação de crenças limitantes sobre sexualidade. Muitas vezes, medos e inseguranças são amplificados pelo silêncio.
Então, compartilhar seus pensamentos, medos e desejos com a outra pessoa ou pessoas pode criar um ambiente de compreensão mútua e apoio. Então, pratique a escuta ativa, encoraje a pessoa a fazer o mesmo ou pessoas. Discutam juntos sobre suas expectativas, fantasias e limites. Esta comunicação aberta não apenas fortalece o vínculo emocional, mas também cria um espaço seguro para explorar e crescer sexualmente juntos. Então, expresse necessidades. A escuta ativa é quando você está ouvindo e ao mesmo tempo refletindo. E o feedback construtivo, ou seja, fale coisas construtivas. Muitas pessoas elas ficam apontando o dedo, acusando as outras pessoas, tentando disputar de quem é a culpa. E isso não leva a lugar nenhum. Ao invés de culpa, experimente que cada uma das partes assuma a responsabilidade pelas coisas que aconteceram e assumam, sobretudo, a responsabilidade pelas mudanças que desejam fazer para uma vida sexual mais satisfatória. Então, explorando novas experiências com segurança. À medida em que você trabalha para superar crenças limitantes, pode surgir o desejo de explorar novas experiências sexuais. É importante abordar essa exploração com cuidado e respeito por si e pela pessoa com quem você faz sexo. Estabeleça limites claros, o que é importante, o que você topa, o que você não topa, e certifique-se de que as pessoas envolvidas estejam confortáveis com qualquer nova atividade. Lembra, o que você quer não necessariamente é o que a pessoa quer. Então, vocês precisam chegar numa negociação. Todo relacionamento, mesmo que você não namore, ou seja casada, casado, ou tenha uma relação, seja monogâmica, poligâmica, etc., tudo é uma negociação. E muitas pessoas, elas pressupõem que o que é importante para elas também é importante para a pessoa, para as outras pessoas. E não necessariamente é, mas para isso as pessoas precisam conversar. Então, comece devagar, esteja aberto para ajustar ou parar se algo não se sentir certo. Lembre-se de que a exploração sexual saudável é sobre prazer mútuo e consentimento entusiástico. Então não se sinta pressionado a fazer algo que não queira, mesmo que esteja trabalhando para superar as limitações. Né? Então são coisas que são importantes aí da gente ter em mente. Então, o impacto da mídia e da cultura nas crenças sexuais. A mídia e a cultura desempenham um papel significativo na formação de nossas crenças sobre sexualidade. Filmes, revistas, redes sociais, até mesmo conversas casuais podem perpetuar mitos e expectativas irrealistas sobre o sexo e relacionamentos. É importante reconhecer essas influências e questionar criticamente as mensagens que nós recebemos. Eu vejo hoje muito, atendo muitas pessoas, né? E como tem pessoas que dizem assim, no TikTok eu descobri que tal. Eu digo assim, mas essa pessoa ela é especialista em psicologia, em emoções, em sexualidade. A pessoa não é, ela está dando um depoimento honesto do que ela está sentindo e tal, mas é a experiência dela, mas nem sempre aquilo ali é visto como uma experiência dela. Muitas pessoas falam como se o que elas vivessem fosse verdade, ou as pessoas interpretam dessa maneira quem está recebendo. Então, é muito importante você saber quem está falando. Essa pessoa tem uma autoridade verdadeira. Não estou falando de autoridade fajuta que as pessoas fazem hoje em dia, de ter muitos seguidores. Se eu tenho 1 milhão de seguidores, eu sou uma autoridade. Desculpa, não. Você é um impulsionador de redes. Isso é outra história. Não necessariamente você é autoridade naquele assunto. E não necessariamente você sabe o que você está falando. Eu espero que saiba, mas não necessariamente. Então, busque fontes confiáveis de informação sobre sexualidade e relacionamentos. E lembre-se de que as representações na mídia muitas vezes são idealizadas ou exageradas e não refletem a realidade da maioria das pessoas. Valorize sua experiência única, individual, ao invés de se comparar com padrões irrealistas. Né? Então, fique atento para todas essas questões aí. A conexão entre corpo e mente na sexualidade. A sexualidade é uma experiência que envolve tanto o corpo quanto a mente. Crenças limitantes podem criar tensões físicas e bloqueios emocionais que afetam diretamente a experiência sexual. Então, trabalhar a conexão mente-corpo é essencial para uma sexualidade mais plena e satisfatória. Então, práticas como mindfulness, meditação, exercícios de respiração podem ajudar a aumentar a consciência corporal e reduzir a ansiedade relacionada ao sexo. Explore técnicas de relaxamento e aprenda a estar mais
presente durante as experiências sexuais, focando nas sensações físicas e emocionais no momento. Então, por mais que a gente diga até na PNL que algumas pessoas sejam mais visuais e outras mais sinestésicas e outras mais auditivas, outras vão mais para o diálogo interno, isso não vai mudar. O sexo é um momento mais sinestésico, então é muito importante que você leve tudo para o sinestésico, nem que seja visualizar para disparar o sinestésico, falar ou dizer coisas, ou falar consigo, pensar coisas no diálogo interno que vão afetar o sinestésico. Então a gente precisa parar no sinestésico, porque sexo é sinestésico, é corporal. Então a gente precisa de algum lugar chegar ao sinestésico. Como? Como pode ser interessante? Então aqui há várias referências de coisas que ajudam, mindfulness sexual, que é estar totalmente presente durante as experiências sexuais, respiração consciente, né? Ou seja, técnicas de respiração para relaxar e aumentar a sensibilidade corporal, exercícios de consciência corporal, né, que é a exploração do corpo através de toques e movimentos para aumentar a autoconscientização, e meditação guiada, meditações focadas em sexualidade para liberar tensões e aumentar o prazer. Então, lidando com traumas sexuais passados. Para muitas pessoas, crenças limitantes sobre sexualidade podem estar enraizadas em experiências traumáticas do passado. Então, reconhecer e abordar esses traumas é um passo crucial para a cura e o desenvolvimento de uma sexualidade saudável. É importante lembrar que não há vergonha em buscar ajuda profissional para lidar com essas questões. Então, é muito importante. Que bom que você está se permitindo isso. Terapia especializada, como terapia cognitiva comportamental, ou EMDR, né, de sensibilização e reprocessamento através de movimentos oculares, pode ser muito eficaz no tratamento de traumas sexuais, PNL, sobretudo. Trabalhe com um terapeuta qualificado, que você possa verificar a qualificação dessa pessoa, por favor, para desenvolver estratégias de enfrentamento e para processar experiências passadas de uma forma mais saudável. Então, envolve o reconhecimento, a busca de ajuda, os processos que vão levar à cura e a integração, que é incorporar novas perspectivas e experiências sexualmente saudáveis. E o papel da educação sexual na superação de crenças limitantes. A educação sexual também é fundamental para superar crenças limitantes sobre a sexualidade. Muitas vezes essas crenças são baseadas em informações incorretas ou incompletas. Buscar conhecimento sobre anatomia, fisiologia sexual, saúde reprodutiva e diversidade sexual pode ajudar a desmistificar muitos aspectos da sexualidade. Tem algumas induções que nós vamos ter no nosso programa aqui sobre sexualidade que vão buscar justamente essas referências fisiológicas e tal, tanto do homem quanto da mulher, para que os resultados aconteçam. Então, explore recursos confiáveis como livros, workshops de referência, palestras e sites educacionais. Cuidado com as pessoas irresponsáveis, tá? Busquem quem é referência. Quanto mais você aprender sobre sexualidade humana em toda a sua diversidade, mais equipado estará para questionar e superar crenças limitantes. Então, anatomia e fisiologia, saúde sexual, diversidade sexual, né, também é uma coisa importante, né? Porque se você tem uma sexualidade específica, você vai precisar de informações específicas sobre o tipo de sexualidade, orientação sexual, gênero, etc., que você se identifica, e tem algumas coisas que são específicas sobre isso. Prazer e intimidade. Aprenda sobre diferentes formas de experimentar prazer e construir intimidade. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre prestidigitação verbal na prática, que é um processo desenvolvido por Robert Dilts da programação neurolinguística, que através de perguntas e reflexões você desafia crenças limitantes. Então eu quero fazer uma aula especial sobre isso, onde eu vou falar sobre isso mais um pouco, nós vamos mais a fundo nessas questões e nós vamos desenvolver processos aí que vão ajudar você, através de algumas perguntas, de algumas reflexões, a desafiar crenças limitantes que você pode ter sobre a sexualidade.
Então lembre-se, gente, que tudo que a gente está falando aqui tem uma parte que é para cognição, para o entendimento racional, e tem uma parte que precisa ser praticada. E se você não praticar, você não vai obter o resultado. Eu vou ser chato até o final do programa, no bom sentido, e vou estar sempre lembrando isso a vocês. Se você realmente quer resultados, ou se você é terapeuta e vai trabalhar com as pessoas, é importante que essas práticas sejam feitas, porque a programação neurolinguística só causa transformações com a prática. Entender como a programação neurolinguística funciona é bom, mas não muda você. O que muda você é praticar a programação neurolinguística. Então, vejo você na nossa próxima aula, onde nós vamos trabalhar mais sobre prestidigitação verbal, continuando aí o processo de crenças limitantes que você vai desfazendo enquanto respira. Até lá.